Olá, meu nome é Sérgio Toledo. Bem-vindos a mais um tutorial da linguagem de programação Ruby. Na aula passada, nós aprendemos diversas coisas e uma muito interessante foi a criação de variáveis, onde dentro dessas variáveis nós podemos armazenar valores, valores do tipo inteiro, strings, ponto flutuante. Mas vamos dizer a seguinte situação que nós precisamos armazenar vários valores diferentes. Por exemplo, uma lista de números ou uma lista de palavras, seria muito ruim se nós tivéssemos que criar uma variável diferente para cada uma dessas palavras ou cada um desses elementos. Para isso, existe um item muito interessante aqui da linguagem que nós podemos utilizar, que é um array. Um array ele consegue armazenar diversos itens dentro dele. E vamos um exemplo prático aqui. Ó. Vamos entrar dentro do nosso terminal, do nosso console do Interactive Ruby com IRB. E legal. Vamos criar o nosso primeiro array. Vamos se chamar frutas. Uma lista de frutas. Os elementos que vão compor esse array, eles ficam dentro desse par de colchete. Então abre e fecha colchete e vamos colocar nosso primeiro elemento aqui. Vai ser a fruta uva. Para separar os elementos, nós utilizamos vírgula. Então, vamos colocar um novo elemento chamado pera. Enter. Pronto. Nosso array está criado com dois elementos. Primeiro elemento uva, segundo elemento pera. Mas agora, como é que a gente faz para acessar esses elementos? Porque eu tenho uma variável do tipo array, chamada frutas. E se eu quiser acessar simplesmente a primeira fruta, lá, a uva, para isso nós vamos fazer da seguinte maneira, frutas, vamos abrir e fechar o colchete, e aqui nós vamos dar o índice do elemento que a gente deseja. Uma pequena ressalva aqui é o seguinte, que os elementos eles são indexados começando pelo número 0, então o primeiro elemento uva não tem o índice 1, sim o índice 0, o índice 1 vai ser o segundo, que é o pera. Como nós queremos o primeiro elemento, a gente vai dizer que eu quero dentro do array frutas o primeiro elemento, que é o elemento de índice 0. Pode ver que ele imprimiu para a gente uva. Se a gente quiser o segundo, a gente coloca lá frutas frutas 1. Legal, ele mostrou para a gente aí o segundo elemento, que tem o índice 1. E se a gente quiser adicionar um novo elemento, a gente só tem dois aí, como a gente faz? Uma coisa muito bacana do Ruby é que ele normalmente possibilita mais de uma maneira de se fazer a mesma coisa. Muitas vezes ele possibilita diversas maneiras de se fazer a mesma coisa. E isso é algo muito bacana da linguagem, porque permite uma flexibilidade para a gente. Então, se eu quero adicionar um novo elemento, eu vou ensinar para vocês aí 3 formas diferentes. Vamos aprender. A primeira delas é utilizando este duplo sinal de menor, menor, menor. Então, frutas menor, menor. E vamos dizer o novo elemento aí, lembrando que eu estou colocando entre aspas, porque é uma string, né, um texto. Vamos colocar uma nova fruta chamada maçã. Então, ele já imprimiu para a gente aí nosso array com os 3 elementos, uva, pera e maçã. Vamos aprender aí um outro método de se adicionar. Ao invés do sinal menor, menor, nós vamos usar um método, uma função. Essa função se chama push. Embora a tradução de push pareça puxar, mas na verdade ele tem um sentido contrário aí. Push é empurre em inglês, tá? Então a gente, digamos que vamos empurrar um novo elemento para dentro do array. Então push, abre e fecha parêntese e vamos colocar a nossa nova fruta, que vai ser aí abacate. Então frutas.push abacate. Legal, aprendemos então já 2 maneiras de se fazer. Uma com esses 2 sinais de menor e outra utilizando um método push. Lembra que eu acabei de ensinar que se eu quiser acessar um elemento, eu posso dizer o índice dele. Por exemplo, eu quero o último elemento abacate, então contando que uva é 1, pera é 2, maçã 3, uva é 0, pera é 1, maçã 2 e abacate é 3. Então eu quero elemento abacate, frutas 3, joia, abacate. Dessa forma, então, a gente pode também inserir um novo elemento. Se o abacate era o 3, eu posso inserir um novo chamado goiaba.
Neste caso aqui ele não retornou diretamente o array para a gente, ele só mostrou o que foi inserido. Mas se a gente digitar frutas, a gente já retorna aí com o nosso novo elemento inserido, o goiaba. Legal? Então a gente aprendeu aí 3 métodos diferentes de se inserir elementos num array. Existem diversas funções, diversos métodos para se trabalhar com array. Como a gente aprendeu o método push para inserir, vamos aprender um outro método agora, que é o contrário dele, que se chama pop. Então, frutas.pop. Pop lembra a gente algo como popcorn, né? Que é pipoca. Então lembra aí que a pipoca pula da panela, né? Então ela pula quando ela estoura. E o elemento pop faz a mesma coisa. Digamos que ele pula um elemento, o elemento pula do nosso array. Só esse lembretinho aí para a gente decorar as palavras, que o push é o contrário, né, da tradução convencional, e o pop é essa ideia da pipoca que pula. O método pop não precisa de parâmetro nenhum. Lembra que a gente colocou da outra vez lá algum parâmetro? Neste caso, ele pode até receber um parâmetro, mas a gente não vai passar parâmetro nenhum. Ele vai remover simplesmente o último elemento que a gente acabou de inserir, que é o goiaba. Então ele exibe na tela, ele retorna para a gente aqui o elemento que foi removido, e se a gente colocar novamente o frutas, a gente vai ver que a goiaba não faz mais parte da nossa lista de frutas. Legal? Existe uma outra função, outro método bem bacana também, muito utilizado no array, que quando nós precisamos saber a quantidade de elementos dentro desse array, então vamos entrar aqui, frutas, ponto, né, que a gente vai citar um método dele, que é o size, o tamanho em inglês, size. Ele mostra pra gente que a gente tem 4 elementos. Isso é bem bacana também. Tem um outro método também interessante do array, que quando nós quisermos saber se um dado elemento existe ou não nesse array. Então a gente coloca aqui, ó. Vamos fazer o seguinte aqui, para ficar mais interessante. Então puts, para imprimir algo na tela, né? Puts, o elemento existe. Então imprima na tela a frase o elemento existe se frutas.include. Então a gente está usando aí o método include. Ele verifica se algo está incluso, se faz parte ou não do array. Então eu vou colocar uma pergunta naquela perguntas, né? Esse elemento que eu vou dizer agora está incluso ou não? Vamos colocar aí uva. Então estou perguntando aqui, ó, estou dizendo para o Ruby, imprima o elemento existe se frutas incluir o elemento uva. Legal, ele imprimiu para a gente lá. O elemento existe. Vamos colocar uma uva que não exista. Vamos colocar aqui nectarina. Ops, um D a mais. Nectarina. Como não existe, ele simplesmente não imprimiu nada. Ele só deu aquela mensagem new, dizendo que nada retornou para a gente. Tá legal? Bacana. Agora, vamos dizer que a gente precisa passar por cada um desses elementos do array e executar algo com ele. Existe um outro método aqui muito importante, muito utilizado quando se fala de array, que é o each. Each vem do inglês de cada. Então, ele vai pegar cada um dos elementos do array e vai dar a possibilidade da gente trabalhar com esses elementos. Então, vamos ver como fazer isso. Fruta.each do, faça. O que eu vou fazer aqui? Ó? Eu estou abrindo esse sinal aqui que chama pipe. Ele fica do lado da letra Z, acima da barra invertida. Então, só dar um shift e apertar 2 vezes o pipe. E aqui dentro eu vou colocar um nome qualquer para as variáveis para a variável que eu vou trabalhar. No caso, como eu estou trabalhando com cada uma das frutas, esqueci o S aqui, eu vou chamar ele de fruta, porque ele vai mexer com cada uma das frutas. Então, para cada uma das frutas, faça, do. Eu vou fazer algo aqui. Então, eu vou dizer um puts, vou colocar um texto. Temos a fruta, 2 pontos, e vamos colocar aqui a variável que a gente acabou de criar lá em cima, entre os 2 pipes, né? Fruta. E vou terminar meu bloco de instruções com a palavra end. O que ele vai fazer? Ele vai entrar em cada uma das frutas, né, em cada um dos elementos dentro desse array e vai executar algo com elas. No caso, vai imprimir essa frase. Aí temos a fruta e o nome da fruta. Então, perfeitamente. Aí temos a fruta uva, temos a fruta pera, maçã e abacate. Legal?
Bem bacana também, essa iteração é bem legal. Um último método que eu vou mostrar aqui para vocês é o método reverse. Ele inverte a ordem do array. Então vamos colocar aqui, frutas.reverse. Pode ver que ele imprimiu a mesmo array de frutas, só que com a ordem invertida. Tá legal? Pronto, então a gente aprendeu já bastante coisas de array aí. Lembra que eu disse que a gente tem várias formas de se fazer uma mesma coisa. Existe um outro meio de se criar um array. Quando a gente cria um array com strings, que foi o nosso caso aí, é meio inteligente, a gente tem que ficar escrevendo esse abre e fecha aspas toda vez, né? Então, uva dentro de aspas, peras dentro de aspas. Existe um método mais fácil da gente fazer isso. Então, vamos lá. Eu vou criar um array chamado array agora. E ele vai receber o método chave para a gente fazer, a gente vai utilizar porcentagem W. Abre e fecha colchete agora. Pode parecer meio estranho aqui essa sintaxe, mas depois a gente acaba acostumando e vê que é um jeito muito fácil de se fazer. Então eu posso colocar simplesmente em nomes. Vamos supor, Ana, Cláudio, João e Cristina. Pode ver que ele fez a mesma coisa para a gente, mas de uma forma muito mais fácil do que se eu tivesse que fazer abre aspas, Ana, fecha aspas, vírgula, abre aspas, fecha aspas, Cláudio. Dessa forma foi muito mais tranquilo. No nosso próximo programa a gente vai utilizar esse método, que é um método mais simplificado, mas também muito bacana de se escrever. Então aprenderam aí? Só colocar o nome do array, igualar ele a porcentagem W e colocar os nomes aqui. Podem ver que eu não coloquei abre e fecha aspas, não foi necessário, como também não foi necessário colocar vírgula. Então, muito mais fácil é a sintaxe, ele já cria para a gente o nosso array. Bacana? Bom, falamos um pouco de array. Vamos falar agora de um outro estilo muito parecido com o array, mas um pouco mais completo, chamado hash. O hash ele tem uma diferença básica do array, que são o método que a gente usa para indexar. No nosso array anterior, no nosso array, quando a gente queria imprimir um objeto qualquer, a gente colocava o índice dele. O índice 0, por exemplo, vai imprimir Ana. Tá legal? Mas se a gente não quisesse indexar por número, e sim usar uma palavra para indexar, isso deixaria as possibilidades muito maiores, muito mais amplas de se trabalhar com o nosso elemento. E esse elemento não é mais um array, é um hash. Então vamos criar nosso hash. Esse hash vai ter o nome de hash até para vocês verem como se escreve. E para se criar um hash, a gente não usa mais o colchete que a gente usou para o array. Uma das diferenças que o Ruby sabe que a gente está trabalhando com hash é o jeito que a gente coloca. A gente coloca ele dentro de chaves, tá legal? Então hash igual a chaves. A diferença básica é que a gente agora tem que dizer duas coisas. Uma é a chave que vai ser indexada, e o outro é o valor em si. Então vamos aqui criar uma hash e vamos colocar aqui, vamos dizer que o primeiro item é 1 e tem o valor 1. A nossa segunda chave é 2 e possui o valor 2. Olha como eu fiz aqui o meio que eu usei. A chave que a gente está usando aqui é uma string, então obrigatoriamente tem que colocar entre aspas, ou simples ou dupla. Para atribuir, eu não coloco o sinal de igual simplesmente, é o igual maior, vira uma setinha, uma flechinha aí para atribuir. E aí sim eu coloco o valor. Vamos criar esse hash mais simplesinho aqui. Legal? Está criado aí. Quando eu quiser acessar um item, eu coloco o hash e agora eu não coloco mais o número, que é o índice, não existe mais isso. Eu vou colocar agora a minha chave. Então, o que tem dentro aqui do primeiro elemento do hash? Tem o número 1. Esse exemplo foi bem curtinho, mas ele não parece muito prático. Vamos criar algo mais prático aqui. Vamos criar um hash chamado pessoa. Tá? Aqui vai ficar um pouquinho mais fácil da gente entender o que eu estou fazendo. Então, criei um hash. Eu sei que é hash porque estou trabalhando com colchetes agora, perdão, com chaves. E essa pessoa vai ter o nome de Sérgio e a idade de
36. Opa. E a idade de 36. E vai ter a altura de 1.78. Vamos criar o nosso hash chamado pessoa. Legal, está criado aí o hash chamado pessoa. Pode ver que ele tem 3 elementos distintos e uma coisa interessante que também serve para o array. Nesse caso aqui, esse exemplo não é exclusividade do hash, não. Ele tem 3 elementos e cada um deles é um elemento de um tipo diferente. O primeiro, que está sendo indexado aí pela chave nome, é uma string, que é a palavra Sérgio, né? Um texto, uma string. O segundo é um número inteiro, que é o 36. E o terceiro, que é a altura, é um número de ponto flutuante. Então, quando a gente cria uma hash ou um array, eu não tenho a obrigatoriedade de colocar sempre o mesmo tipo de elemento. Isso também servia para o array. Posso criar um array chamado A. Vamos voltar um pouquinho aqui para o array. E posso colocar o primeiro elemento valendo 1, o segundo elemento valendo uma palavra, um próximo elemento sendo um valor booleano, que é verdadeiro ou falso, true. O terceiro pode ser um ponto flutuante também. E você cria seu array normalmente, tá? Então não tem obrigatoriedade de colocar o mesmo valor. Voltando aqui para a nossa hash pessoa, eu criei aqui com três elementos com valores diferentes. E na mesma forma, se eu quiser acessar algum item da pessoa, eu vou acessar pela chave. Então eu quero saber a idade do Sérgio. Pessoa.idade 36. Pessoa.altura vai dar 1,78. Tá vendo que legal? E a gente pode também iterar da mesma forma que a gente iterou, com uma pequena diferença. Vamos iterar e vamos pegar cada item da nossa hash. Então vamos lá. Pessoa, eu quero cada um dos elementos, então uso a palavra em inglês each. Do, faça, né? Então para cada elemento do pessoa, faça. Lembra que da outra vez eu coloquei simplesmente uma variável aqui, podia ser qualquer coisa, né? No caso, como era frutas, para ficar como eu sabia que eu estava trabalhando com um elemento do array, eu coloquei fruta. Mas nesse caso eu não posso colocar só uma variável, eu tenho que colocar duas, uma para a chave e outra para o valor. Então eu vou colocar aqui, para simplificar, um K de key, chave em inglês, e um outro de V de value para valor. Então vamos lá. Agora estou dentro do meu bloco aqui. Para cada elemento do array, do hash, vamos fazer algo. Só que agora eu tenho duas variáveis para trabalhar. Então vamos colocar aqui. Eu quero que ele escreva puts o valor da chave K de key é V. Então eu poderia trabalhar só, por exemplo, com as chaves, se eu quisesse, ou simplesmente só com os valores, se eu quisesse. Neste exemplo eu estou usando a chave K e o valor V, tá legal? Então imprima o valor da chave K é V. E vamos terminar o nosso bloco de instrução com a palavra end. Olha lá o que ele fez para a gente e executou exatamente o que eu queria. O valor da chave nome é Sérgio, o valor da chave idade é 36 e a altura 1.78. Tá vendo? Bem bacana. Uma outra coisa legal que a gente pode fazer com hash também é utilizar dois métodos diferentes, um chamado keys para chaves e outro values para os valores, para simplesmente saber quais são as chaves ou os valores desse array, dessa hash, perdão. Então vamos lá, pessoa.keys, ele vai mostrar para a gente quais são as chaves. As chaves são nome, idade e altura. Ou então os valores, values, inglês, né? Pessoa.values, ele vai mostrar os três valores, Sérgio 36 e 1.78. Tá legal? Bom, a gente aprendeu aí nessa nossa videoaula a trabalhar com dois tipos de elementos bem bacanas e muito úteis, o array e o hash. Tá legal? Na nossa próxima videoaula, acho que a gente já aprendeu o suficiente para a gente ir para um próximo programinha, trabalhar em algo mais palpável novamente, bem bacana aí, como eu havia prometido. A próxima videoaula vai ser o programinha Adivinhe a Palavra. E a gente aprendeu como trabalhar com array e hash, porque nesse próximo tutorial a gente vai utilizar os arrays. A gente vai usar um array aí para trabalhar com o nosso programa. Tá legal? Espero que vocês tenham gostado. Curtam aí ou comentem, por favor.
porque é legal ter um feedback, um retorno para saber como é que estão as aulas. E legal, até a próxima. Tchau, tchau.